Pessoal, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre execução fiscal e aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. E a resolução de um problema que muitas vezes me chega em questionamento. Nós temos uma lei de execução fiscal, Lei 6830, de 1980, por isso posterior ao CPC de 73. Só que aí entra em vigor o CPC 2015, que traz regras procedimentais próprias também, claro, para a execução. E aí o questionamento que me chega é o seguinte, Val, Lei de Execução Fiscal, Lei 6830, Código de Processo Civil. Leis de mesma hierarquia e o são. E aí seria, então, uma situação de eu aplicar o CPC, descartando regras da Lei 6830? Porque há questões que a Lei 6830 regula e que não tem regulação no CPC. Ok. Mas o problema surge quando existe norma ali na Lei 6830 que também tem regulação, atos processuais regulados na Lei 6830, que também tem regulação no novo Código de Processo Civil. Será que em razão, então, do CPC, lei de mesma hierarquia, ser uma lei mais nova, eu descartaria essas situações previstas na Lei 6830 para aplicar o CPC? E apenas naquilo que ele, CPC, não traz, eu aplicaria, portanto, a Lei 6830? Senhores, a gente tem que fazer um trabalho muito interessante sobre isso, tá? Mas aqui, devagarzinho, um pequeno material que eu preparei para o senhor está ali, ó. Percebam. A Lei 6830 jogou para mim, artigo 1º, me fala que a execução fiscal é regida por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Já tenho aqui um indicativo. Como um procedimento especial regulado em lei própria, contendo normas de um procedimento executivo especial. Eu tenho a lei especial dizendo nós vamos aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil, mas isso não responde muito à pergunta de alguns. E vai o CPC é novo, a lei de 1980. Tudo bem que quando ela surgiu, o CPC era de 73, então ela era mais recente, mas agora eu tenho o CPC como lei mais nova. Senhores, como é que eu resolvo? Joga para mim o conflito de leis no tempo. Primeira premissa é que eu tenha leis de mesma hierarquia, e elas o são. Mas antes de eu observar, ok? Opa. Só completar aqui, quem sabe faz ao vivo, igual diz o outro. Tá aqui, ó. Leis de mesma hierarquia, tá certo? E aí, antes de eu pensar no princípio temporal, ou seja, antes de eu ver qual é a lei mais recente, havendo esse conflito de leis no tempo, pressupõe que eu tenho o quê? Duas leis regulando a mesma matéria. Ok? Conflito de lei no tempo. Leis de mesma hierarquia, as duas regulando, aqui no caso, o mesmo ato processual. Eu aplico a lei mais recente? Não necessariamente, porque o primeiro passo, jogou de volta, é a análise do chamado princípio da especificidade. E no que consiste esse princípio da especificidade? Eu crio um procedimento especializado para a execução fiscal, Lei 6830. E ali eu regulo atos do procedimento específicos para ela, execução fiscal. Logo, havendo uma lei posterior, genérica, que regule esse mesmo ato, pouco importa ser essa lei mais nova, porque pelo princípio da especificidade, vale a regra específica para aquele procedimento estabelecido numa lei especial. Somente se houvesse na lei nova uma referência a altero a redação, aplica-se a essa execução fiscal essa regra, aí eu descartaria a regra específica. Princípio da especificidade, ok? Princípio da especificação. A partir do momento em que eu tenho uma regra específica para aquele procedimento especial, mesmo que surja uma lei mais nova, genérica, eu não aplicarei.
Eu aplico o princípio da especificidade e somente depois joga para mim é que a gente analisaria ali o princípio temporal. Aqui, exemplo, senhores, tá? Ordem preferencial de bens a serem penhorados. Eu tenho o CPC trazendo para a gente, no artigo 835, uma regra preferencial de bens a serem penhorados. Dinheiro, títulos de valores mobiliários, veículos de via terrestre, bens imóveis e por aí afora. Só que na Lei 6830, eu tenho uma regra própria para execução fiscal. Dinheiro, títulos, pedras e metais preciosos, imóveis e por aí afora. Percebam, senhores, eu tenho uma lei mais nova, CPC, dizendo essa aqui é a ordem preferencial de bens a serem penhorados. Eu tenho uma lei de 1980, dizendo essa aqui é a ordem preferencial de bens a serem penhorados. Conflitos de lei no tempo, regulando o mesmo ato de um processo. Entretanto, o princípio da especificidade. Como ali eu tenho na Lei 6830 uma regulação específica para o executivo fiscal, essa lei genérica mais nova, como não alterou a Lei 6830, não a impactará, mantendo-se, portanto, mesmo no vigor do novo Código, a regra do artigo 11 da Lei 6830, princípio da especificidade. Joga para mim, tem até aqui uma situação jurisprudencial, tá? A solução adotada na decisão vergastada se amolda a jurisprudência desse tribunal quanto à possibilidade do ente fazendário recusar a substituição da penhora quando descumprida a ordem legal dos bens penhoráveis, estabelecida onde, senhores? Estabelecida na Lei 6830 de 1980, decisão de 2009, fazendo referência, inclusive, a outras decisões. Olha como é simples. No final das contas, é extremamente simples. Duas leis de mesma hierarquia estão regulando o mesmo ato processual. Só que essa lei mais antiga é específica para um procedimento especial. Ela continua em vigor, mesmo diante da lei nova, salvo se a lei nova expressamente modificasse ou revogasse esse dispositivo da lei específica. Mas observem, a Lei 6830 não regula todos os atos da execução. E aí, por isso que o artigo 1º me fala que nós aplicaremos, então, subsidiariamente, a ela execução fiscal, atos processuais lá do CPC que não estejam regulados de forma específica na Lei 6830. E aí eu trago um aqui para a gente pode julgar. Existe no CPC, senhores, a regulação do princípio da menor gravosidade. Aqui no artigo 805 do Código de Processo Civil, que nos diz que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Ok. Não existe nenhuma regra dessa na Lei 6830. O que eu vou fazer, então? Como a Lei 6830 não regula, eu vou lá no CPC e aplico essa regra subsidiariamente. Observe. O Tribunal Regional corretamente aplicou o entendimento acerca do tema, ok? Que definiu ser legítima a recusa da fazenda a indicação de bem penhorável, fora do artigo 11, eu peguei até por causa da linkagem. Bem como que cabe ao executado demonstrar a existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade. Invocação à época, artigo 620, hoje artigo 805. O que esse acórdão diz para a gente em substância? Que é sim lícito e possível aplicar, aplicar a ela, lei de execução fiscal, algo que ela não regula, que é o princípio da menor onerosidade, regulado lá no CPC. Por que motivo? Pela ausência de regulação. Na lei específica, aí sim eu aplico subsidiariamente ele, Código de Processo Civil. Simples no final das contas, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês nesse tema. Valeu!